Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Falar de dinheiro ainda é um tabu para muita gente, mas a verdade é que a educação financeira é uma ferramenta de liberdade e de planejamento de vida. Em um cenário onde o endividamento é realidade para milhões de brasileiros, uma dúvida surge com frequência. Vale mais a pena investir ou quitar as dívidas primeiro? Essa decisão, claro, envolve juros, prazos, tipos de dívidas e também perfis de comportamento financeiro. E mais, afeta diretamente a estabilidade emocional, o bem-estar familiar e, claro, também a segurança de muitos casos. No episódio de hoje, vamos entender os caminhos possíveis entre o mundo dos investimentos e a realidade das dívidas, mas sempre com um olhar técnico, estratégico e acessível. E para isso, trouxemos um convidado muito especial, Álvaro Matheus Couto, planejador financeiro. Seja muito bem-vindo, Álvaro, para o nosso podcast. E, claro, temos aqui, como sempre, meus companheiros de bancada, doutor Nelson, doutora Camila. É um prazer, termos novamente esse convidado para discutir uma temática tão relevante, Álvaro, a questão de como se organizar financeiramente nesse jogo do dinheiro, diante da realidade social. É mais interessante investir ou pagar as dívidas? E nada melhor do que ouvir isso de um especialista, de quem trabalha na área, respectivamente. Mas antes da gente adentrar o tema, conta pra gente quem é Álvaro Matheus Couto, qual é a tua trajetória nesse mundo aí financeiro, nesse mundo dos investimentos. Pronto, maravilha. Muito prazer, primeiramente, estar aqui. Gostaria de agradecer pelo convite, tá? Estou muito feliz de participar de mais um episódio aqui com vocês no Jurídico Cast. E vamos lá, eu tenho uma formação de economista, sou planejador financeiro, com algumas especializações e certificações, como especialista de investimento, gestão patrimonial e também a última recém-adquirida analista de valores imobiliários CNPI. Eu já tenho mais de 5 anos de mercado financeiro, atuo hoje fortemente com planejamento financeiro estratégico e esse tema eu achei muito bacana porque realmente eu recebo bastante questionamentos sobre isso. Então acho que vai ser um papo muito relevante, muito rico que a gente vai ter aqui sobre esse assunto. É um tema pra lá de bom. Mas eu tenho certeza disso. Até mesmo porque, considerando o contexto financeiro hoje do Brasil, infelizmente, muitas famílias elas se encontram sobreendividadas. Claro que você há de concordar comigo que são inúmeros fatores que vêm influenciando. Lógico. Eu falo isso com propriedade por conta da minha especialização em direito bancário e minha atuação hoje na frente do Couto Silva, respectivamente, nessa área. Certo? Mas, diante desse cenário de endividamento, surge também um questionamento. Qual é o melhor momento para se investir? Seria melhor automaticamente quitar essas dívidas e depois pensar no investimento propriamente dito, depois daquele alívio financeiro, respectivamente, pensar no investimento, ou é melhor eu investir desde já? Como é que funciona? Na tua visão como especialista, diante de toda a tua trajetória nesse mercado financeiro, respectivamente, como você mesmo mencionou, já tem um tempo, você já vem, como eu posso dizer, tendo contato com isso e muitas pessoas vêm buscando também em relação a esse questionamento. Mas só para que os nossos ouvintes possam entender. Nessa questão do jogo do dinheiro, diante também da contextualização econômica, o que seria mais vantajoso hoje para a pessoa, o indivíduo que se encontra endividado? Ele dar prioridade à questão das dívidas propriamente ditas, ou ele já se inserir nesse mercado aí de investimento? Qual seria a melhor estratégia, por assim dizer? Então vamos lá. Para a gente começar nesse ponto, a gente tem que avaliar algumas questões que são pilares para essa decisão. O primeiro deles, que eu acho fundamental, é análise de taxa, fazer cálculo. Não adianta simplesmente você decidir no caro coroa se é melhor você começar a investir ou quitar uma dívida. Você tem que ser analítico, é matemática isso. Então você tem que entender um pouco, primeiro qual que é a dívida que eu tenho? Então, eu tenho uma dívida, por exemplo, de cartão de crédito, que pode chegar até 400% de juros ao ano. Nenhum especialista financeiro
tendo você uma dívida desse tamanho, com essa velocidade de crescimento em juros, vai te indicar realizar o investimento antes de você quitar essa dívida, né? Mas existem outros tipos de dívida com taxas diferentes. Por exemplo, um bem comum é o FIES. Eu recebo bastante questionamento sobre o FIES. Álvaro, mas eu tenho um saldo acumulado no FIES que eu não estou conseguindo dormir, porque é um saldo muito grande que eu vejo lá de saldo devedor. E eu estou pensando realmente em amortizar e quitar. E eu sempre pergunto, qual que é a taxa do seu FIES? Álvaro, é 3% ao ano, é 4% ao ano. Mas uma dívida grande, às vezes de 100, 200 mil reais, que a depender da realidade de cada pessoa, é um valor extremamente relevante. E aí eu sempre questiono e falo o seguinte, a gente tem uma taxa hoje de juros, a taxa Selic, chamada, nossa taxa básica da economia, que lastreia todas as outras taxas do mercado. Ela hoje está em 15%, tá? É a maior dos últimos 20 anos. Hoje, você realizar um investimento livre de qualquer risco, né? O investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Direto, um título do Tesouro Selic, você pode comprar. Você investindo num título desse, você tem garantido 15% ao ano, lógico, enquanto tiver a vigência dessa taxa como está atualmente, mas você consegue uma rentabilidade de 15% ao ano. Faz mais sentido você que tem um capital, você quitar uma dívida que cresce a 3% ao ano, ou você investir num ativo que vai lhe dar 15% ao ano? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender e calcular é referente às taxas. Se a sua dívida cresce muito mais do que o potencial daquele investimento que você tem, fica muito mais favorável num planejamento você quitar as dívidas. Mas se uma dívida tem um custo muito baixo, pode fazer muito sentido mantê-la e investir o capital. A primeira regra é cálculo de taxa. Mas aí vocês podem me perguntar um questionamento, que é a segunda regra. Além de você calcular a taxa, você tem que entender o percentual de comprometimento de renda. Isso é fundamental. Se você me falasse, poxa, Álvaro, vamos traçar um cenário aqui. O João, ele tem uma renda de 10 mil reais. E ele conseguiu um empréstimo com uma taxa fantástica, uma taxa que não existe hoje no Brasil, uma taxa de 1% ao ano. Praticamente juro zero. 1% ao ano. Não existe mesmo. Não existe hoje no Brasil, mas vamos supor que exista. Nesse caso, você fala, caramba, não faz sentido nenhum você quitar essa dívida antecipada, né? Você antecipar essa dívida porque o juros é muito baixo. Mas se esse João que tem a renda de 10 mil reais, se a parcela dele for 9 mil, como é que ele vai sobreviver tendo essa parcela, esse encargo mensal? Esse comprometimento elevado da renda dele. Então, essa parte do comprometimento de renda eu sempre trago como um suporte, né, uma segunda regra ali para se analisar entre investir e quitar as dívidas, porque nesse caso do João específico, qual que seria a recomendação ideal financeira e matemática? A gente tem um viés no planejamento financeiro, né, uma máxima, que entende que até 30% de um comprometimento de renda de uma pessoa com parcelas é uma realidade estável financeira, né? Então, até 30% da sua renda mensal, né, você pode ter ela em parcelas, seja elas empréstimos, financiamentos e quaisquer que seja, né, a depender da situação. Entendido isso, poxa, mas o João está com uma parcela de 9, então ele tem 90% de comprometimento só de parcela. Não dá para o João sobreviver, né, dessa maneira. Sim. Álvaro, então nesse caso é melhor ele quitar, né, do que ele investir, até porque não sobra saldo para investir. Meio que quitar, mas não exatamente quitar a dívida. O melhor cenário nesse caso específico seria o João amortizar parte da dívida, onde ele não quitaria, ele amortizaria ao ponto que esses 9 mil de parcela se reduzisse para 3 mil reais, que equivale ali a 30% dos 10 mil que ele tem de renda. Acompanhe junto comigo. Feito isso, ele continua com a dívida ativa, com a taxa de juros menor do que ele potencialmente conseguiria investindo, então ele teria um ganho financeiro e, ao mesmo tempo, ele teria um comprometimento de renda enquadrado saudável para a renda que ele tem.
Então, no caso, deixar os 9 e começar a amortizar? Isso, esses 9 mil de parcela que ele tem, Sim. o saldo que ele poderia ter já de reserva, ele poderia amortizar essa dívida, num exemplo hipotético, para diminuir a parcela de 9 mil para 3, para encaixar no comprometimento de renda. Certo. E quando você fala em amortizar, para as pessoas que não conhecem, é bom esclarecer. Pronto, maravilha. Vamos lá. Em toda operação de crédito, porque o crédito é uma conta de juros e tempo, né? Você tem uma taxa de juros e um prazo de qualquer contrato. Quanto maior esse prazo, lógico, vai ficando mais caro por conta dos juros compostos, tá? Mas nessa conta ali do quadro do crédito, que é a composição ali entre taxa de juros e o prazo da operação, você pode realizar a quitação do contrato, ou seja, quitando todo o saldo devedor, fazendo o pagamento integral. Mas, caso você não consiga ou não queira, por algum motivo, realizar o pagamento integral, você pode pagar parcialmente aquele contrato, antecipando as parcelas. De preferência, antecipando as últimas parcelas, porque você tem um desconto muito grande. Uma parcela, por exemplo, que era de 9 mil reais, você vai ter um desconto de 50%, 60%, 70% no pagamento antecipado. Claro, a depender do prazo, né? E aí você antecipando isso, você consegue quitar o contrato muito mais fácil e se livrar muito dos juros ali de uma operação de crédito. Por isso que muitas vezes as pessoas que fazem financiamentos optam por fazer essa amortização porque quitam em muito menos tempo e de forma, logicamente, consequentemente, muito mais barata. Uma redução. Perfeito, exatamente. Então, nesse contexto, Álvaro, de endividamento propriamente dito, precisa ser analisado, só para que os nossos ouvintes entendam, 2 fatores, não é isso? A questão da taxa, obviamente, não é? Obviamente a questão da taxa real, certo? Então, é preciso a questão de um cálculo, até mesmo para ter ciência. Então, é importante, inclusive, um especialista na área. Mas, além disso, precisa-se também entender a questão do comprometimento de renda, ou seja, o quanto aquelas dívidas hoje vêm comprometendo, seja o teu salário, seja o teu contra-cheque, respectivamente, né, tratando dos servidores públicos. Eu só estou tentando explanar essa lógica assim, para que eles entendam, né? Eu sou suspeita, né, da área, porque eu sou apaixonada por direito bancário, né? A gente atua nisso diariamente, tanto eu quanto você, a gente já labuta nisso aí já tem um tempo, mas é extremamente importante entender o cenário, né, para a partir daí, obviamente como tudo na vida, né, para a partir daí a gente conseguir traçar uma estratégia para, logicamente, sair do endividamento e ter esse alívio financeiro e, logicamente, também poder investir, não é? E ver aquele dinheiro render. Né? Como eu falei até inicialmente, como eu lido muito com isso, a gente vê muito a questão do aspecto emocional, o quanto é importante, né? A questão familiar. Então, são vários aspectos que acabam envolvendo, né, a questão do endividamento e trazer alguém aqui para tentar, né? Com certeza. Dar uma luz, mostrar um caminho, uma estratégia, é deveras fundamental. Eu mesmo Entende? nunca tinha pensado por essa questão dos juros. Claro que eu também não sou da área, mas a importância de um profissional, mas assim, realmente é algo que faz muito sentido. Eu nunca tinha me atentado para isso, observar a taxa de juros. O interessante é que, na verdade, a maioria dos brasileiros, embora eu não tenha o dado correto, mas a maioria dos brasileiros, eles não fazem esse cálculo. Um exemplo que Álvaro deu da Selic está a 15% e você fazer um investimento no Tesouro Direto, vamos supor que um aporte de 100 mil reais, nesse exemplo aí, teríamos R$ 1.500 de rentabilidade mensal. Vamos supor que a parcela do FIES seja de R$ 500 reais. Esse indivíduo, ele está com os 100 mil reais em mãos. Boa parte dessas pessoas vão preferir quitar para se livrar de uma vez da dívida do que fazer um aporte de 100 mil reais, tendo a rentabilidade de R$ 1.500 por mês, pagando parcelas de R$ 500 reais e ainda ficando com 1.000 de lucro, por assim dizer. Perfeito, muito Então, comum. Mas isso acontece por quê? Por conta da questão do nível de conscientização. Nível de consciência, exatamente. A ausência hoje de educação financeira. Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente percebe isso nitidamente, que o brasileiro ele não tem noção em relação à questão da educação financeira, em relação à questão de fatores básicos que a gente tem, certo? Como conhecer a própria taxa do contrato, conhecer o sistema, certo, de amortização. Eles não conhecem. Então, acabam, logicamente, né, agindo, né? Podemos dizer assim, dessa forma, a pessoa como o se doutor. descapitaliza para quitar uma dívida.
perdendo a oportunidade de fazer um investimento, manter o capital seguro e com o rendimento desse capital tá saldando a dívida, De fato. né? De forma tranquila e sossegada. Compreendo realmente, doutor, a tua perspectiva, mas Álvaro trazendo aqui no nível hipotético, certo? Vamos lá, o consumidor, o servidor público. Vamos trazer, né, com o nosso avatar, com a nossa persona que a gente já tem mais, podemos dizer assim, proximidade, tá? Então, o servidor público, ele está ali, de certa forma, endividado com o seu contra-cheque, respectivamente, né? Comprometido, mas após uma análise de um especialista, obviamente, ele foi direcionado para a estratégia no seguinte sentido, que seria melhor investir considerando todo o quadro financeiro pessoal dele, certo? Então, já foi voltada para a questão do investimento propriamente dito. E diante desse cenário, em relação à questão do investimento, teria algum investimento onde ele poderia, podemos dizer assim, colocar, disponibilizar esse dinheiro, onde ele poderia investir propriamente dito esse valor, um canal mais seguro, até mesmo porque quem está iniciando, né, nesse mercado aí de investimento e tem um perfil muito conservador, tem muita perspectiva de investir o dinheiro num ambiente seguro, muito mais estático, enfim. Existiria um caminho para isso? Pronto, existe sim, tá? Essa pergunta é muito boa na realidade, principalmente pela persona que você trouxe, porque por serem servidores, eles têm acesso a uma linha de crédito que não é disponibilizada a qualquer pessoa num banco, que é o crédito consignado. Sim. E muitas vezes, umas operações de crédito consignado, dá para se ter uma taxa muito atrativa, né? A gente teve em 2021, após a pandemia, uma taxa Selic de 2% ao ano, onde as pessoas pegavam consignado a 0,5% ao mês. Caramba, você pegar um consignado de 0,5 ao mês é um custo bem barato, né? Principalmente comparado com hoje, que você negocia consignado por volta de 1,5% ao mês, 2%, né? Mas, voltando aqui à pergunta, Sim. para essa pessoa que já tem mapeado essa divisão entre investir e quitar as dívidas, acaba sendo melhor investir para ela, já tendo isso já estruturado. Nesse investimento inicial, o primeiro passo para entrar num dos investimentos é a criação de uma reserva de emergência. Tá? E o que é a reserva de emergência, né? Que às vezes é tão falada, mas que as pessoas não entendem tanto, né? Como é que ela funciona ou como se estruturar. Uma reserva de emergência é um investimento onde você tem que ter liquidez, segurança e, se possível, rentabilidade. Nos investimentos, a gente tem sempre um triângulo. Tá? São sempre 3 pontas. Uma ponta é rentabilidade, uma ponta é a liquidez. O que é a liquidez? É a possibilidade de você ter esse dinheiro na conta para utilizar quando quiser. Rentabilidade, liquidez e segurança. Dificilmente um investimento vai ter essas 3 coisas. Muito difícil, né? Acontece, hoje em dia no cenário atual, com a Selic a 15%, você tem hoje investimentos com segurança, com liquidez e com rentabilidade, mas não é a regra. Sim. Se você pensa no mercado de ações, por exemplo, tende a ter liquidez, que você vende 2 dias, está na conta. Você tem rentabilidade, geralmente, criando uma boa carteira, mas você não tem a segurança. É volátil. Se você pensa numa poupança da vida, por exemplo, você tem segurança, de certa forma, porque tem a garantia ali de um banco, desde que seja uma poupança de um grande banco. Você tem liquidez, porque você resgatando o dinheiro está na conta, ali muito fácil, mas você não tem rentabilidade. Então, você tem uma rentabilidade muito defasada ali numa poupança, por exemplo. Sim. Mas no cenário atual, a gente tem investimentos como o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto, que você consegue investir a partir de R$100, R$150. Você pode programar, inclusive, aportes recorrentes, caso você queira manter a constância nos investimentos, que é, inclusive, muito recomendado por nós especialistas. E você consegue ter acesso a esses investimentos ou tendo uma conta num banco, numa corretora ou no próprio site do Tesouro Direto. Eu recebo muitos questionamentos referente ao Tesouro, porque quando você abre o site do Tesouro Direto, tem vários títulos. Você vai ter Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro Renda Mais, Tesouro Educa Mais, Tesouro IPCA, com juro semestral, sem juro semestral, é um mar de títulos lá. Mas basta você procurar os 2 que ficam logo em cima, Tesouro Selic. Esses títulos, eles têm liquidez, eles têm muita segurança, não tem as questões de marcação a mercado, que é um tema mais aprofundado, mais técnico, né, que a gente pode pontuar em algum outro momento, mas investindo no Tesouro Selic, você tem segurança,
liquidez, e você tem, principalmente hoje, nesse cenário com a Selic de 15%, rentabilidade. Então, você investindo, você consegue remunerar seu capital a 15% sem risco. Isso é excelente, né? Outras opções, diferente do Tesouro Selic, existe um CDB, por exemplo. Você pode investir num CDB de liquidez diária de uma instituição, claro. Muito importante cuidar bem da instituição que você está selecionando para colocar esse dinheiro. A gente está vivendo um momento aqui na gravação desse podcast de duas eventualidades que aconteceram, que foram duas liquidações, né, do Banco Central, de dois bancos, um banco Master, no outro o Banco Will, né, que acabou de ser liquidado essa semana. Então, existe a garantia do FGC ali, para se você investe até 250 mil nesses bancos e tudo mais, mas muita gente tinha mais do que esse recurso investido e teve um prejuízo, que é uma liquidação do Banco Central, a garantia é executada e, de resto, praticamente você perde o recurso. Então, muito importante você fazer uma filtragem, escolher uma instituição financeira de confiança, de preferência uma grande instituição financeira. Aqui no Brasil a gente tem alguns nomes, as principais, né, que são muito seguras, e você realizando um investimento por lá, num CDB de liquidez, por exemplo, emitido pela própria instituição, você consegue ter segurança, liquidez e, hoje em dia, rentabilidade, e aí você consegue, através desses investimentos, montar a sua reserva de emergência. A gente tem as recomendações na reserva de emergência de 3 a 6 meses de custo mensal. Então, como é que você faz essa conta? Primeiro você pensa, qual é o seu custo de vida mensal hoje? Poxa, para você pagar o aluguel, o financiamento da sua casa, o mercado, a parcela do carro, abastecer, faz um levantamento. Quanto é que você precisa por mês de custo? Vamos supor, 5 mil. E você é um funcionário CLT, por exemplo, ou um servidor público, né? O ideal é que você tenha ali de 3 a 6 meses esse valor. Se a gente falou de 5 mil de custo, a gente está falando de 15 a 30 mil reais de reserva. Sim. Esse é o seu objetivo. E aí você começa a investir até chegar nesse valor. Quando você atingir esse valor, aí você pode criar uma carteira de investimentos com outros ativos mais rebuscados, como ações, fundos imobiliários, claro, a depender do seu perfil, e você estruturar uma carteira de investimentos. Um ponto muito importante dentro dessa questão se você tiver esse perfil de CLT, por exemplo, que tem os benefícios, ou servidor público, você pode ter de 3 a 6 meses desse custo de vida como a sua reserva. No entanto, se você tem uma profissão um pouco mais volátil, você é um vendedor, você tem um trabalho ali baseado em comissões, muito da sua remuneração se vem por conta de bônus, você não tem tanta previsibilidade no seu retorno mês a mês, a gente recomenda estender esse prazo de 6 a 12 meses de custo. Então, a gente está falando de 5 mil por mês, a gente vai estar falando ali entre 30 e 60 mil por mês de reserva. Lembrando, uma aplicação com segurança, com liquidez e, na medida do possível, com a maior rentabilidade possível, mas sem agredir os outros dois pilares de segurança e liquidez, que são os fundamentais para esse tipo de estratégia. Sim. Então, Álvaro, quando a gente fala em investimentos, enfim, como a doutora Iana pontuou, que às vezes a gente não sabe, né, se quita as dívidas ou investe. O comportamento, ele está muito ligado, o comportamento emocional, está muito ligado a essa questão, está diretamente relacionado, na verdade, né? Porque você tem que conhecer o seu perfil, você tem que conhecer a sua realidade, que é muito variável de uma para outra. Então, de que forma esse comportamento ele está intimamente relacionado com essa questão, com essa decisão? Porque tem gente que tem dívida e quer investir. Às vezes tem gente que tem o dinheiro, mas fica com medo. Então, de que forma esse comportamento ele deve ser levado em consideração? Pronto, maravilha. Essa é uma pergunta muito curiosa, na verdade, porque, como você mesma disse, as pessoas são diferentes, né? Apesar de cada uma ser diferente, existem alguns perfis comportamentais que a gente mapeia dentro do planejamento financeiro. Existe o perfil de pessoas que é muito comum de ter muita aversão à dívida.
aversão à parcela, aquelas pessoas que querem pagar tudo à vista, que até quando usa o cartão de crédito não gosta de parcelar, Nossa, 2 vezes, eu 3 sou vezes, assim. odeio parcelar, meu Deus do céu, não gosto de dever a ninguém, sabe? Eu tenho esse perfil. Pronto, tá falando comigo. Pronto, Bora. aí, Me dá as existe dicas. esse perfil muito específico. Existem outros perfis. Sim. Existe o perfil da pessoa que não gosta de pagar nada à vista, que sempre quer ter saldo, que não quer nunca se descapitalizar, que quer... Já descobrimos aqui os dois perfis. Já conseguimos pronto. identificar, então, Identificar. alguns dos perfis. Então, existe essa pessoa que, meu Deus, olhar para o saldo na conta bancária ou de investimento e ter pouco recurso lá é um absurdo. Ela prefere ter uma operação de crédito, né? Um financiamento que tenha parcelas, claro, ali financeiramente estável, mas que você não se descapitalize. Porque Sim. você ficar sem recurso é uma coisa muito absurda. Sim. Né? E aí, conversando com um pouco desses perfis, poxa, a pessoa que tem um perfil de pagamento à vista, poxa, se eu falo para ti, para comprar um imóvel e fazer o financiamento de 360 meses, 420 meses depois da última mudança aí, você não dorme. É. Desse jeito aí. Você não vai viver bem, Eu sabendo falo que então, você... Álvaro, não vai ser agora, tá? Bora ver depois. Exatamente. Né? Do contrário, se eu falo pro Nelson, poxa, vamos imaginar que o Nelson tem 500 mil investido, ele quer comprar um apartamento, a esposa quer muito um apartamento de 500 mil reais. Ele vai falar, poxa amor, você tem um valor à vista para comprar o apartamento, compra. Ele nunca vai comprar. Ele falou, não tem como eu comprar. Não vou fazer isso. Não vou zerar a minha conta para ter um apartamento, sabe? Então, eu gosto sempre de falar que o plano financeiro que funciona é o plano que você consegue manter. Por isso, educação financeira e perfis ali financeiros estão diretamente proporcionais ali quando você olha numa escala. Quando mais educação financeira você tem, você tende a ter mais qualidade de vida. Mas não só pela educação financeira em si, mas porque quando você entende, estuda mais sobre educação financeira, você começa a entender como você é. E aí, quando você tem esse autoconhecimento e sabe como você lida com as finanças, você toma melhores condições. Então, você está menos pressionada, você não vai tomar uma decisão e ficar sem dormir. É verdade. E aí, esse tipo de coisa toda influencia. Então, você sabendo, entendendo ali o seu perfil, é super importante para você tomar as decisões corretas ali. Porque não tem... Apesar das pessoas falarem, né, de alguns planejadores falarem que existe o certo e o errado, e existir em alguns casos o certo e o errado, é muito mais uma questão de depende para alguns cenários. Porque eu posso falar, poxa, pode ser certo para você, Camila, comprar um imóvel à vista. Sim. Para você manter a sua sanidade mental ali e continuar vivendo a sua vida tranquila. Mas, poxa, eu posso falar também para o Nelson que pode ser interessante para você adquirir esse imóvel via um financiamento, ou via um consórcio, ou alguma outra alternativa, para que você se sinta confortável, tendo ainda a sua reserva financeira e consiga continuar trabalhando, enfim, e seguindo seus outros projetos. Então, é muito uma questão de depende do seu perfil para a gente realizar essa indicação. E por isso é tão personalizado o planejamento financeiro que funciona. Sim. Interessante, Perfeito. né? Tudo isso. De fato, Álvaro, isso é extremamente fundamental. Então, a partir do momento que a pessoa decide, propriamente dito, né, ter todo esse respaldo no que concerne ao conhecimento. Então, no primeiro ponto, pensando no planejamento financeiro propriamente dito, claro que é necessário buscar um profissional, alguém que entenda e consiga traçar uma estratégia. O primeiro passo seria, propriamente dito, a questão de traçar um perfil financeiro. Porque a partir do momento que a pessoa ela tem um conhecimento em relação ao seu perfil, como bem você pontuou, automaticamente ela consegue adentrar, né, em decisões, por assim dizer, mais assertivas, que podem, obviamente, causar, né, o resultado pretendido, que é justamente essa questão, além do alívio financeiro, mas também ter uma renda, né, propriamente dita. Eu tenho um contraponto sensível, Lá vem. Eu adoro os contrapontos de Nelson. e aí envolve a sua pessoa. Nossa. minha amiga. Nossa. Ai, Nicole, Sabe que meu contraponto Vamos envolve lá. ela? Porque assim, ó, ela, como advogada, como empresária, essa questão do querer se livrar da dívida e pagar tudo à vista, muitas vezes pode ser prejudicial.
Prejudicial no ponto que você vai se descapitalizar e você, se você está devendo e você não consegue dormir, você, né, desenvolve problemas psicológicos por Aham. conta disso, mas na atividade empresarial você vai ter que aprender a dormir e acordar com essas situações, porque todos os meses você vai ter folha de pagamento, você vai ter funcionários, Com você vai ter certeza. uma série de dívidas, de contas para pagar, e se você não É. souber administrar isso, então você vai perder a sua paz ou vai deixar de. E realmente eu perco mesmo minha paz. Se eu vou perder, não, eu já perco. Você não tá entendendo. Então, o empresário, na verdade, É. para um empresário, para quem tem um perfil Perfeito. do empresário, Empresário. ele lida E muito eu bem com falo isso, com uma muito certa isso, eu falo que eu tranquilidade. não tenho perfil de empresária. Eu não tenho esse perfil. Porque quem é empresário não pode ter esse tipo de medo. Não pode ter medo de dever, não pode ter medo de parcela, não pode. Uhum. E eu falo isso aí, eu já sei que esse perfil para mim é muito Então, meu contraponto foi assertivo. foi assertivo. Esse perfil, assim, às vezes, de arriscar, de meter as caras, sabe? Como, de fato, a atividade empresarial, ela demanda, eu tenho zero. Porque realmente é algo que me desestabiliza. Então, se eu tiver um débito, eu já fico, meu Deus. E não sei, assim, acho que é questão de personalidade, Isso, é né, de perfil. tá dentro ali do perfil. Mas tem algumas questões que você pode fazer para trabalhar isso. Sim. Não mudar o perfil, né? E Uhum. isso é bem mais difícil. Por quê? Porque seu perfil é construído ao longo de toda a sua vida. Uhum. Os seus pais te ensinam de um jeito, você viu eles fazendo de um jeito, isso impacta. Você foi para o colégio, conheceu adultos, os pais dos seus amigos, você viu eles fazendo outras coisas, isso te impacta. Uhum. Você ficou jovem, começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, viu seus colegas agindo de uma forma, isso te impacta. E ao longo dos anos, tudo isso foi construído e criado esse perfil para você. Como Sim. você se sentiu de acordo com as experiências que você viveu. Uhum. Beleza. Mas, no seu caso, poxa, o que pode ser feito, Álvaro? Eu odeio dever, eu tenho medo de dívida, eu sei que para ser empresário eu não posso ter esse medo. Bom, você tem duas opções, né, que eu penso agora, no primeiro momento. A primeira é arranjar um sócio que tenha esse perfil, que aí você divide o risco. Porque apesar de você não ter, ele tem, e aí vocês têm um contraponto e você tira um pouco da responsabilidade de você estar tomando decisões arriscadas, de Uhum. você estar pegando uma dívida e entra sempre algo colegiado e até equilibra de certa forma, Sim. porque tendo um perfil mais agressivo, você é a âncora, você segura as decisões e pensa com mais cautela. E aí a outra pessoa é mais ativa e mais arrojada nesse É sentido. aquela coisa do meme. Bora, rapaz. Mas e se der merda? Mas e se não der? Mas e se der? Você entende? Aham. Outra coisa que você pode fazer também Ai, é ter caramba. um financeiro, né? Forte ali na sua empresa. A gente tem um cargo que é muito comum em empresas maiores, que é o CFO, né? Que é basicamente o diretor financeiro da empresa. Então, esse cara é responsável, né, pela parte financeira da empresa. O empresário, o CEO, enfim, ele não tem tanto acesso e não lida no seu dia a dia com essas questões financeiras. Poxa, eu preciso pegar um empréstimo para pagar funcionário, tem a folha de pagamento agora, eu tenho que fazer um investimento, eu vou escolher uma linha de crédito para adquirir ali, para fazer uma aquisição de uma nova sede, ou de uma outra empresa, de um concorrente ou algo do tipo. Você não precisa pensar muito nisso, é uma decisão estratégica, mas a parte financeira, de fato, de parcelas para pagar, de saldo em caixa, apesar de você ter um review daquilo, essa parte fica na frente de um gerente financeiro, que é a Sim, pessoa que toca o financeiro da tua empresa. eu sei. Então, você tendo esse perfil de pessoa, caso você não queira um sócio Sim. mais arrojado, você pode ter essa pessoa que vai tangibilizar para você apenas o essencial. Mas você não vai precisar lidar com os pormenores ali dos números, já que se incomoda você de alguma forma. Sim. Então é outra forma de você lidar. Vai Ó, tá possibilitar para consultoria você grátis. se abster um Gostei. pouco das decisões e Sim. deixar, né, para o responsável financeiro. E eu vejo muito assim, eu tenho um perfil muito ansioso. Então, todas as minhas
atitudes no sentido de gasto de dinheiro é muito pensada. Então, eu penso, eu repenso, eu verifico a viabilidade. Não é porque eu compro à vista que eu saio comprando tudo adoidado, não. Eu tenho muito um planejamento e a consciência de quando é que eu posso estar comprando aquilo. Eu lembro que para trocar de celular foi um sacrifício, porque eu não queria, eu falei, não, agora não é o momento. Para trocar de celular, pra você ter noção. Não, agora não é o momento, vou esperar mais um pouco. Não, agora... Então, até eu ver que aquilo ali não vai impactar a minha renda, logicamente, a minha reserva de emergência, Sim. e que eu tenho condições de pagar aquilo ali à vista. Eu não saio, né? E também a gente leva em consideração a própria atividade empresarial, que é muito incerta. Então, é matar um leão por dia. Então, você não sabe se esse mês você vai comer farofa com ovo ou caviar. Não, mas aí Entende? existe uma coisa chamada capital de giro. Não, exatamente, existe, mas não necessariamente, ao meu ver, não é para você contar com aquele capital de giro para todas as suas dívidas. Não, mas vai aí ter são uma situações emergenciais. excepcionalidade, Isso, exatamente. situações emergenciais. Então, a gente não sabe, por exemplo, como é que tem uma previsibilidade Mas a gente razoável. Tem, Camila, previsibilidade. Isso, eu a falo gente isso tem. por conta da empresa. Não, porque isso. tem. A gente tem uma previsibilidade razoável, mas dentro da atividade empresarial não tem como você ter uma certeza. Uma certeza absoluta. Depende muito do ramo de É, negócio. Exato, eu tô falando da minha, E né? mesmo que você Da tenha... advocacia. Da advocacia. Eu compreendo a linha dela, que a isso que eu tô advocacia, falando. a advocacia, muitas vezes, ela é incerta. Nem todos os meses você vai conseguir tirar os mesmos honorários. Tem meses. Não vai, é E muito óbvio que isso também variável. não é para todos, porque tem escritórios que eu já tô tem uma falando outra de estrutura. uma Isso, é realidade diferente. menor. Que a Mas gente para ainda os tá falando de menores, poucos... um mês, tem mês que vai muito bem, tem mês que não vai tão bem assim. Entendeu? Ou seja, Então, eu não qual é sei a lidar muito dica? com isso. Invista no seu comercial. Porque a partir pronto, do outra consultoria, eita, momento tô que cheia de você investe no comercial, automaticamente as contratações não param. Então, automaticamente você tem contratação, porque o foco do comercial é venda, é fechar. A venda hoje é o coração de toda e qualquer empresa, né? Desde os grandes, né, empresários, hoje até ali, seu Joãozinho, que abriu ali a vendinha dele ali na periferia, o foco é vender. Então, hoje, se você consegue ter uma previsibilidade, quer queira, quer não, investe no comercial. Entende? Porque você investindo no comercial, ele sendo o coração da empresa, você consegue ter mais um alívio em relação à questão dos contratos. Porque quando você investe naquilo ali, automaticamente você vai fechando mais contratos e a tua previsibilidade, ela aumenta. E aí, automaticamente, quando você tem a previsibilidade, aumenta, né, você consegue ter um capital de giro maior e você já consegue investir em outros projetos, em outros segmentos. Entende? Então, nessa perspectiva aí, investe no comercial. Mas tem um outro contraponto que é mais importante ainda do que essa Não, questão. E é totalmente alinhado com o que vocês falaram. Totalmente alinhado. Porque eu entendo o seu comentário sobre a previsibilidade, né? Ou a falta dela em alguns casos. E o seu sobre você ter uma estruturação e ter, né, uma camada ali de proteção. Juntamente com o que o Nelson disse. No entanto, quem estava preparado para uma pandemia 6 anos atrás? Isso é verdade. Então, assim, apesar de você ter estrutura, apesar de você ter previsibilidade, você tem coisas que você não controla, tem coisas fora da sua zona de controle. E coisas externas e muito grandes. Poxa, várias empresas estruturadas que estiveram ali estruturadas, que tinham caixa, que não tinham hiperendividamento, nem nada do tipo, só não tinham contado que eu ter que fechar as portas por um ano e meio. E quem imaginaria que isso poderia acontecer a nível global? Ninguém estava esperando isso acontecer. Sim. E aí aconteceu. Então, até no controle, há descontrole. Ou seja, e a necessidade de você se reinventar. Porque muitos, para se manter no mercado, eles tiveram que se reinventar e adentrar para o meio digital. Vai, Nelson. E no exemplo que ele deu aí, um ano um pouco mais, teve gente que por muito menos tempo quebrou. Sim. Porque às vezes você tem um custo mensal muito alto que você não suporta 3 meses. Exato. Por isso a importância do capital de giro. Porque o capital de giro é justamente para esse tipo de situação, excepcionalidade para você conseguir manter a tua empresa. Dentro de uma previsão também. Mas claro que mesmo você manter. Claro, Gente, você não tem como. É importante entender um negócio, porque assim, a gente que já passou da pandemia, a gente soube que durou entre 1 ano e 1 ano e meio, o fechamento das coisas. Mas quando aconteceu, a gente não sabia quando ia acabar. Quando ia acabar, Esse foi é um ponto desesperador. fundamental.
Você pode falar, não, mas eu tenho 6 meses de caixa, fechou o primeiro mês. Tá, e daqui pra frente? Vamos durar até quando? Será que esse caixa vai dar? Ah, mas eu posso pensar no capital de giro. Aí você vai no banco, na instituição financeira. Aí o gerente do banco fala, tá bom, mas eu não sei até onde vai dar, então talvez não faça sentido pra você um capital de giro agora. Mas aí a importância de se reinventar. E aí, exato, aí Dentro entra da a parte de você dar um contextualização. jeito. Como você é empresário, Você vai ter você que dá dar. seu Né? jeito ali de vestir mexer. sua roupa, meu filho, de sapo e dar teus pulos. Exatamente. Você é adulto, o mundo é injusto, dê seus pulos. Mas é É fundamental. complicado, viu? Essa vida empresarial tem Ah. seus percalços. Eu amo a advocacia, mas eu vou dizer a você, esse fato de cada dia ser um dia, pra mim, é muito complicado. É mesmo, Bruna? Ah, eu Eu gosto sou da área muito de ansiosa, gestão. gente. Vocês não estão entendendo, não. E o pior não é nada, eu sou ansiosa e não tenho um perfil de trabalhar para outra pessoa. Porque eu poderia, pelo menos, sei lá, ser contratada de algum escritório, né? Uhum. Mas eu tenho o perfil de. Eu amo advogar, amo o que eu faço com muito amor, com muita dedicação. Mas E é uma liberdade também. a liberdade que proporciona, sem Liberdade dúvida, de tempo, com que certeza. é qualidade de vida, acaba Sim. sendo. Mas essa questão de gerenciamento, administração. Gestão, financeiro. Ó, Gosta, não? Comercial, Não. os setores, se você sentar com cada um. Gente, sou apaixonada por isso. não. Mas, enfim, a gente vai. Álvaro, até aqui, muito bons insights. A gente percebe que, na verdade, é mais uma aula de economia e educação financeira. E tem mais uma pergunta para o público em geral, para que você possa explicar de forma simples como uma pessoa endividada pode se organizar para quitar as dívidas e começar a investir com segurança. Bom, vamos lá. Essa é realmente uma boa pergunta. E é uma pergunta até um pouco difícil de responder. Em qual sentido? Talvez seja um pouco polêmico falando isso, mas eu não gosto muito de responder as perguntas de me diga um jeito simples de fazer, porque o jeito simples e genérico geralmente não funciona. Deixa eu exemplificar um pouco mais. Eu poderia vir aqui dar várias dicas para vocês de, poxa, gaste menos do que você ganha. Mantenha o seu padrão de vida abaixo do seu rendimento. Invista um pouco todos os meses. Não utilize o cheque especial, porque ele tem juros muito altos, né? Isso vai acabar, na maioria das vezes, com sua vida financeira. Só que isso são dicas simples, né? São dicas práticas, né? E dicas genéricas. No entanto, a pessoa não utiliza o cheque especial porque ela quer utilizar o cheque especial. Esse é um grande ponto. Ela utiliza porque dentro do seu contexto financeiro existem várias outras coisas que obrigam ela, de certa forma, a utilizar. E da forma que o cheque especial, a utilização desse recurso de limite de conta, ele não é a raiz do problema, ele é a consequência. Qual que é a raiz do problema? É o consumismo exagerado. Qual que é a raiz do problema? É a falta de um acompanhamento do seu orçamento. Qual que é a raiz do problema? A falta de previsibilidade no rendimento mensal. Então, existem pontos a serem trabalhados ali para que no impacto, no resultado, você deixe de utilizar esse limite. Porque essas dicas simples e comuns, todas as pessoas, ou quase todas, já ouviram. Quem nunca ouviu que não é para usar cheque especial? Várias pessoas. Quem usa cheque especial porque gosta de usar cheque especial e pagar juros para o banco? Ninguém. Mas existem coisas dentro do perfil financeiro de cada pessoa e além do perfil financeiro, do cotidiano, do contexto dela, que isso é muito personalizado. Por exemplo, se você estiver utilizando por algum motivo, cheque especial, tem coisas na sua vida financeira, Camila, que aí eu posso te ajudar para a gente ajustar essas coisas e o impacto disso é não usar o cheque especial e sobrar dinheiro no final do mês. Sim. Mas essas coisas que eu posso ajustar no seu contexto financeiro não são as coisas que eu tenho que ajustar no contexto do Dr. Nelson, que não é o que eu tenho que ajustar no contexto doutoriano. Então, por isso é super personalizado. Existem algumas regras de ouro. Quais são? Eu trouxe algumas delas.
analisar a taxa, fazer o cálculo, entender realmente o custo de uma dívida, né, não só a parcela. Outra coisa que é importante, entender o percentual de endividamento que você vai ter da sua renda em uma aquisição, um financiamento ou uma operação de crédito. Outra coisa, na questão de liquidação, isso é uma pergunta que eu recebo bastante, porque geralmente as pessoas não têm uma dívida só. Quando elas estão endividadas, tem várias dívidas, mas e aí, qual que eu quito primeiro? Como é que eu escolho qual dívida eu pago primeiro, né? E uma regra muito simples de decidir isso é você fazer um ranking primeiro por taxa de juros. Você quita primeiro as de taxas mais altas. Essa é uma excelente dica que eu sempre trago, sempre falo com os clientes. Por quê? Se você tem uma dívida, vamos supor algum cenário, você tem uma dívida de cartão de crédito, que pode chegar a 400% ao ano de juros. Você tem um crédito pessoal, que pode chegar a 100% ao ano de juros. E você tem ali uma operação de consignado que pode chegar ali a 30% ao ano. E você tem um saldo, recebeu um saldo em conta, e você quer quitar um desses contratos. Qual contrato você vai preferir quitar? O que cresce mais rápido. Você vai quitar o cartão de crédito. Primeiro, você faz um ranking. Primeiro eu quito a dívida que cresce mais rápido. Por quê? Porque se eu quitar a que cresce devagar, a que vai crescer rápido, vai crescer muito, vai ficar impagável. E aí ela ficando impagável, chega muito na realidade de muitas pessoas de simplesmente olhar aquela dívida que ficou gigantesca, não sabe mais como pagar e largar de mão. Não procurar negociar, não procurar ir atrás da instituição para buscar uma resolução. Simplesmente, estou devendo no Nubank, não sei como eu pago, eu vou apagar o aplicativo. E aí vai resolver. Eu já ouvi isso, de verdade. Cartão, Eu estava devendo ali o Quebrou o banco, eu não cartão. sabia o que fazer, eu apaguei o aplicativo do banco e aí achei que tinha resolvido. Oh, meu Deus. Quebra- Perceba o quebra o nível cartão. de educação financeira que a gente nível. tem, né? Meu Deus. a Aqui no dívida- Brasil. Perceba. Porque aí a dívida some. Eu paguei o aplicativo, não estava mais para mim, então não tenho mais conta, acabou, não tenho mais dívida. Senhor. Gente, parece Parece brincadeira, surreal. mas Surreal, mas É. não, é a realidade. Infelizmente, Acontece. no Brasil. Álvaro, foram inúmeros insights. Eu sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada pela área bancária, eu sou apaixonada pela área financeira. Eu acho estritamente importante termos espaços como esse, para que a gente possa trazer alguém que é especialista, alguém que trabalha realmente com planejamento financeiro, que tem inúmeras certificações como você, que tem conhecimento e pode, obviamente, trazer um conhecimento maior aqui para o público geral, para saber como agir, qual estratégia adotar, principalmente nesse contexto de endividamento, certo? Que infelizmente é algo que se perfaz, né, para muitas famílias no Brasil. Aqui no CS Jurídico Cast, nós sempre deixamos aqui um espaço para que o nosso convidado ele fale alguma dica, alguma orientação para os nossos ouvintes. Qual seria, né, a orientação, qual seria a dica ou a mensagem final também fica a teu critério para os nossos ouvintes hoje. Pronto, perfeito. Então, depois de passado todas essas dicas, esse bate-papo aqui nosso, uma mensagem que eu trago final para os ouvintes aqui do podcast é realmente faça conta. Né? Faça as contas, calcule. A gente sabe que no Brasil a gente tem muitas pessoas que não gostam de matemática, que tem aversão a números, né? Mas quando eu falo faço conta, não é para você aprender a estudar trigonometria, a álgebra, fazer conta com logaritmo. Não, entenda o que é um custo efetivo total, o que é um CT de uma dívida, um planejamento financeiro, como é o cálculo dos juros compostos. Porque os juros compostos é uma ferramenta ali que pode alavancar ou destruir o seu patrimônio. Os juros compostos, ele pode, se tiver contra você, num empréstimo, por exemplo, esse fator ali, ele pode destruir sua vida financeira e você pagar um absurdo de juros. Mas se você estiver ao lado dele, se você estiver investindo e rentabilizando seu patrimônio ao longo do tempo com juros compostos, pode ser um excelente benefício para você e para sua família no longo prazo. Então, aprenda a calcular. Né? Essa é a minha dica final, porque você identificando esses fatores, a própria matemática vai dizer o que você tem que fazer. Perfeito. Maravilha, não é? E você, que nos acompanhou até aqui, como sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, porque aqui no CS Jurídico Cast temos um lema, onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.